E ele, Jope, ele está orando ao Senhor na casa de Simão, o curtidor. E a Bíblia vai dizer que Pedro, na sua oração, ele vai ser acometido de uma visão. E essa visão desce um lençol com animais que para os judeus era considerado imundos. E ali Pedro, então, ele vai ter um diálogo com o Senhor. E o Senhor vai dizer para Pedro: Pedro, mata e come. Então Pedro vai dizer: Senhor, não, Senhor, jamais coloquei coisa tal imunda na minha boca. Então Deus vai dizer para ele algumas vezes, vai falar: olha, não chama de imundo aquilo que eu já purifiquei. Pedro vai ter aquela visão. E depois, logo em seguida, Pedro vai receber uma visita, homens procurando. Então Pedro agora vai ouvir que esses homens estavam chamando ele para ir para a casa de um homem chamado Cornélio. Então Pedro agora, entendendo a visão, Pedro ele vai em direção à casa de Cornélio. Então quando ele chega na casa de Cornélio, ele vai observar, está ali Cornélio, sua casa, sua família. Então Cornélio vai contar para ele que também havia tido uma visão e que o Senhor mandava chamar a Pedro. Então agora Pedro vai começar a pregar o Evangelho, a palavra de Deus para aquelas pessoas, para a casa de Cornélio, para a família de Cornélio. Então a Bíblia vai dizer que aquele povo ali, ao escutar a mensagem de salvação, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas, elas começam a falar em outras línguas e a glorificar o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que aqueles judeus que foram com Pedro não estava sozinho, tinha alguns judeus que haviam se convertido. Então a Bíblia vai dizer que aqueles homens ficaram espantados ao ver que o Espírito de Deus havia também batizado aquelas pessoas que não eram judias. Então Pedro vai dizer esta frase aqui, neste versículo no qual nós lemos: pode alguém negar água e impedir que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Coisa maravilhosa é entender que Deus sempre teve um plano para a humanidade. Deus sempre teve um plano para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Todos nós conhecemos a história de Cornélio. Ele era um centurião romano. Ele tinha ali uma vida ilibada. Cornélio tinha testemunho diante dos judeus. Cornélio era uma pessoa generosa. Cornélio fazia esmolas. Cornélio ajudou a sinagoga local. Cornélio era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele orava. Então Deus agora se agrada do que Cornélio está fazendo, da sua conduta. Então Deus agora manda a salvação aqui para o seu lar, por conta daquilo que ele estava vivendo e praticando com relação aos mais necessitados e aos pobres, né? Eu refletindo sobre essa situação, eu não vou ser prolixo, eu vou ser sucinto. Essa passagem nós vemos que Deus sempre teve esse projeto com todas as nações, né? Verdade é essa que em Atos 2 você vai ver que ali estava reunido pessoas de todos os lugares do mundo, e ali o Espírito se apresenta àqueles povos. Muitas almas são alcançadas pela palavra que Pedro vai pregar. E em especial nós temos que entender que essa graça nós temos que estar à disposição. Como é que está sendo a nossa conduta diante dessa graça que o Senhor tem colocado diante de nós? Assim como Cornélio atraiu a salvação para a sua casa, devemos nós também estarmos empenhados em cuidar dos nossos. Então o tema aqui é baseado nisso. Missão, o foco é a nossa família. A família é o foco da missão. Pensando nessa situação, nessas circunstâncias, dentro desse texto, desse contexto, o primeiro tópico que eu quero destacar aqui é que a família ela é a nossa primeira missão. Irmãos, a família ela tem que ser o nosso primeiro ministério, a nossa primeira igreja. É a nossa primeira missão, é a nossa família. Nós vemos pessoas, irmãos, que vivem hoje em dia, que querem fazer missão em tudo quanto é lugar, querem ir para tudo quanto é lugar, querem alcançar todas as almas do mundo, mas como é que está a sua casa? Como é que está a tua casa? Como que eles olham para você e como que eles te veem? Será que você tem sido uma referência? Irmãos, prover o sustento material é uma parte importante também da missão da família. Não só da parte do homem de família,
está ali ajudando seu esposo, seus filhos. A Bíblia, ela nos dá muitos ensinamentos como nós devemos nos colocar como servos de Deus dentro da nossa família, porque a nossa família faz parte do projeto de Deus também. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Preste bem atenção nisso aqui. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Que testemunho estamos dando como crente? Queremos cuidar de todo mundo, mas a nossa casa e a nossa parentela, será que nós estamos como crentes dando bom testemunho para aqueles que não são crentes na nossa casa? Será que as pessoas que não são crentes na nossa casa olham para nós e olham com um olhar de respeito, com um olhar de orgulho, em falar: poxa, fulano, olha como é que ela era, olha como é que ele era, e agora ele está mudado, ele está uma bênção, parou com todas aquelas coisas e não fica julgando ninguém, não aponta o dedo para ninguém, é uma bênção. Irmãos, eu quando me converti, na minha casa, a minha família se voltou contra mim. A minha irmã, em especial a mais nova, hoje é uma serva de Deus, diaconisa da casa do Senhor, pregadora do Evangelho, líder de jovens. Mas no começo não era assim. Eu, o único crente da minha família. A minha irmã se levantou de uma forma tão forte contra mim, que Deus falou para mim assim: ó, cala a tua boca, não fale nada. Então eu entendi que com a minha conduta eu deveria ganhar a minha irmã. E foi, irmãos, de todas as coisas que ela tentou, ela até dá testemunho hoje, eu fiquei calado e permaneci firme na presença do Senhor. Eu dei testemunho, eu vi Deus fazer a obra na vida da minha irmã, e hoje a minha irmã é uma grande serva do Senhor, uma bênção. Porque, irmão, a gente como crente dentro da igreja é fácil pegar o microfone e falar, é fácil chegar aqui e dar bom testemunho. E como é que você está agindo no meio da tua família? Será que todo mundo olha para você e tem orgulho do que você é? Porque, irmãos, vamos falar a verdade. Se a família é o foco da missão, muitas das vezes tem muito crente que está falhando nisso. Porque quando se converte, se torna uma pessoa insuportável, chata, julgadora, aponta o dedo, diz que é isso, que é aquilo, que não pode isso, não pode aquilo, não sabe se conduzir. Quantas vezes minha família fazia festas, não nem deles eram crentes, mas eles me convidavam. Sabe o que eu fazia, irmão? Eu ia, eu ficava no meio dos meus, eu não precisava abrir a boca para falar de Jesus, eles mesmos falavam, eles mesmos ficavam constrangidos, mas eu nunca deixei de dar assistência para os meus, e Deus está fazendo a obra. Então, irmãos, nós temos que entender, se a gente não aprender a cuidar dos nossos, principalmente da nossa família, aqui a Bíblia diz que nós estamos negando a fé. Não adianta vir para fundo, não adianta fazer campanha, não adianta ir para a rua, não adianta dar papel, não adianta fazer nada. Negou a fé e é pior do que os descrentes. Olha como é que essa coisa é séria. Família é coisa séria, é uma instituição divina criada por Deus. Hoje você é crente, teu irmão pode não ser na tua casa, respeite ele, honre ele, mostre para ele que ser crente é melhor do que estar nesse mundo perecendo. Porque tem gente, irmão, que eu às vezes conheço pessoas assim, que a família não suporta, e é crente, Bíblia debaixo do braço, melhor perto, mas as pessoas quando chegam ninguém quer estar perto. Aí você para analisar essa situação. Como é que está? Será que a gente tem colocado a família como a nossa primeira missão? Ah, mas tem gente na minha casa que é só Jesus, irmão, é só Jesus mesmo. Não tem o que fazer. É você permanecer fiel, dar testemunho, é você respeitar o próximo, ter empatia e entender que nem tudo é demônio, nem tudo é espírito maligno. Tem pessoas que realmente rejeitam a verdade. Nem por isso eu vou pegar da verdade e vou tacar no rosto das pessoas. Porque não vai para analisar esse pensamento. Se você pegar uma pedra preciosa, um rubi, que é uma pedra muito preciosa, e você tacar no rosto de alguém, não vai machucar?
Vai ferir. É uma pedra preciosa, mas vai ferir. É assim com a verdade. Saiba como você está passando a verdade. Porque ela pode ser até preciosa, mas ela pode machucar, ela pode ferir. Temos que tomar cuidado com isso. Segundo ponto aqui, o segundo subponto aqui, todos nós temos o nosso papel a cumprir dentro da nossa casa. Porque ir lá fora e falar de Jesus é fácil, irmão. Agora, falar de Jesus com atitude dentro de casa é outra coisa. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Cada um tem seu papel. Qual é o papel do filho? Honrar os pais. Qual é o papel dos pais? Não irritar os filhos. Irmãos, vivemos hoje numa geração em que está difícil se criar um filho hoje. Eu entendo. Mas nós, como cristãos, nós temos que ser diferentes. Nós temos que criar nossos filhos no temor do Senhor. Ah, mas meu filho é uma bênção. Meu filho é só Jesus, amém. Mas instrua, porque, irmão, a semente, ela vai cair ali. Ela pode não brotar no tempo que você quer, mas no tempo de Deus ela vai brotar. Porque a semente, ela tem um negócio, uma ligação com a terra. Se a terra for boa, pode até demorar, mas ela vai germinar. Porque quem vai germinar a semente não sou eu e nem é você, é Deus. É Deus que vai germinar a semente nos corações. Não sou eu, não é você. O nosso papel qual é? Lançar a semente. Ah, se vai germinar ou não, o problema não é meu, eu não posso fazer isso. Eu não tenho autoridade para fazer a semente brotar. Eu não tenho essa capacidade de fazer com que a semente ela venha brotar e crescer. Quem faz crescer é uma ligação, é algo que Deus já estabeleceu na terra. Ele disse com a sua palavra: haja. É Ele, é Deus que padrão. Os filhos devem respeitar, porque hoje em dia a gente vê, eu também venho de comunidade. Quando não se obedece aos pais, a vida não prolonga. Como é que você vai ter vida longa se você não respeita os princípios básicos da sua casa, da sua família? Eu não creio que uma mãe vai querer ver um filho perdido, largado no tráfico de drogas, se prostituindo. Mas como o filho não ouve os pais, é o que acontece, é dessa forma. A vida se curta, aí onde vem o laço, o inimigo entra com violência. Os pais da mesma forma, saber tratar seus filhos, saber tratar não só os filhos, mas os parentes. Porque, irmão, não adianta a gente ser crente e causar irritação nas pessoas. Não adianta. Segundo tópico para a gente ir caminhando para o final. A nossa conduta reflete na nossa casa. Olha só. Quebre altares de Baal na sua casa. Às vezes a gente está na igreja, está fazendo a obra, mas está cheio de altar em casa. Cheio de altar de Baal. Olha um exemplo clássico aqui. A missão, irmãos, da família também é manter o altar do Senhor levantado dentro de casa. A família precisa derrubar dentro de casa todos os altares que não pertencem ao Senhor. Esta foi a orientação de Deus para Gideão, a fim de que o avivamento acontecesse. Só vai ter avivamento na tua casa se você quebrar os altares de Baal. Se não quebrar os altares de Baal, não adianta. Olha aí, versículo 25 do capítulo 6 de Juízes, está escrito assim, ó: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus. No topo desta elevação, ofereça segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. O que Gideão fez? Fez tudo que o Senhor mandou. Quebrou o altar de Baal, tirou aquele poste, cortou, fez madeira, fez um altar para o Senhor, pegou o novilho da casa do pai dele de 7 anos, imaculado, sem mancha, colocou lá e ofereceu ao Senhor. Fez de madrugada para ninguém ver. No outro dia, quando chegaram, a casa do pai dele viu aquilo lá, falou: olha lá, derrubou o altar de Baal. Agora nós sabemos quem foi Gideão, vamos matar ele. Pode botar ele aqui para fora para a gente matar ele. O pai dele falou: olha, se Baal é Deus mesmo,
de Deus ele conta com pessoas corajosas, não com covardes. Quem é covarde não derruba altar de Baal, mas quem é servo de verdade joga por terra aquilo que não adora o Senhor. A nossa casa, ela tem que ter um altar levantado para o Senhor, somente Ele. Segundo, tome uma decisão. Tome uma decisão. A nossa atitude reflete na nossa casa, esse é o tempo. Tome uma decisão. Olha o que aconteceu em Atos capítulo 16, verso 29 ao 31. E o carcereiro pediu luz e entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levantou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Irmão, tome uma decisão. Tem gente que fica cocheando entre dois pensamentos. Tem época que ele está lá no alto, é crente pra caramba, mas tem época que está lá embaixo, a espiritualidade dele está fraca, não consegue. Irmão, mantenha uma constância. Tome uma decisão, porque a tua decisão vai refletir na tua casa. Olha o carcereiro, que devo fazer para ser salvo? Ué, creia, será salvo por tua casa. Naquele dia ele pegou os prisioneiros que ele havia espoteado, ele lava suas feridas, leva para sua casa. Ali, irmão, nasceu uma igreja na casa do carcereiro. Uma das melhores igrejas que nós podemos dizer que ajudou muito o apóstolo Paulo em suas peregrinações. Foi um resultado positivo. Então, irmão, a nossa decisão reflete dentro da nossa casa. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos tomando certas atitudes? Porque certas atitudes que nós tomamos podem refletir nos nossos. Pense bem com relação a isso. E para finalizar, Deus não faz acepção de pessoas. Isso aqui é maravilhoso. Em Atos 10, 44 a 48, olha o que está escrito. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os judeus convertidos que viram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo foi derramado até sobre aquele gentio, pois ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém pegar água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Deus faz tudo no tempo certo. Ele não se engana. Porém, Deus conhece nossas limitações. Para me finalizar aqui, Deus, Ele não faz exceção de pessoas. Ele já tinha preparado a salvação para todos. Só que o primeiro a ser chamado para esse ministério foi Pedro. Só que Deus conhecia a limitação de Pedro. Pedro era um judeu convicto, um judeu que era guardador da lei, tá, irmãos? Muitos não dizem, mas existiam metade dos apóstolos guardavam a lei. Por isso que Paulo é chamado no cenário para o quê? Para pregar aos gentios. Porque os outros, eles não tinham essa condição, porque eram judeus, eles guardavam a lei também, eles ainda continuavam indo ao templo, sendo apóstolos. E Pedro, então, ele vai chegar e diz: olha, não é certo ele entrar na casa de um judeu. Era segundo o costume, ele já vai deixar isso bem claro. Então, se você ler o texto direitinho, você vai ver que Pedro, logo depois que há esse avivamento, salvação de alma, Pedro depois vai se justificar na igreja de Jerusalém. Então, Deus, conhecendo a limitação de Pedro, tem um momento que Jesus vai pegar para Pedro e vai falar assim: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu voltei com você. Mas quando tu se converter, confirma com os irmãos. Esse é o ministério de Pedro: confirmar os irmãos, fortalecer os irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. É por isso que nós temos que estar pronto, não deixar as nossas limitações atrapalhar a obra do Senhor. Não podemos deixar, meus irmãos, essa limitação nos atrapalhar. Pedro não queria pregar para os gentios. Então Deus agora vai chamar Paulo. Nós conhecemos a história. Paulo então agora começa a pregar para os gentios, a obra começa a ser feita, mas há uma perseguição dos judeus que se converteram ao cristianismo, mas não abriram mão dos costumes da lei. É onde Paulo plantava uma igreja, eles iam atrás, tentando colocar na mente daqueles cristãos convertidos que eles tinham que guardar a lei, que eles tinham que se circuncidar. Então agora Paulo vai voltar para o concílio de Jerusalém, e ali eles vão elaborar uma carta maravilhosa que está lá em Atos capítulo 15, que essa é a carta para nós, os gentios.
e quase ninguém lê. Todo mundo lê várias cartas no Novo Testamento, mas a carta aos gentios quase ninguém lê. Vou deixar essa leitura para você ler em casa. Lá tem as especificações para nós que não somos judeus como devemos viver. É por isso que nós temos muito crente hoje aí sem identidade nenhuma. Muito crente vivendo de tudo quanto é jeito, sendo influenciado pela cultura judaica, querendo fazer vários tipos de coisa que não está permitido para nós. Não somos judeus. Não somos. Deus não faz acepção de pessoas. Eu costumo dizer sempre, eu respeito a minha cultura. Eu respeito a minha cultura. Eu não quero ser influenciado pela cultura judaica. Eu sou influenciado pela palavra de Jesus. É pelos ensinos apostólicos. Isso que nós devemos ser influenciados. Deus não faz acepção de pessoas. É por isso que Ele quer te usar e quer me usar. É por isso que Ele quer tirar as nossas limitações e nos mostrar um propósito. Você tem um propósito. Pedro entendia isso. Então, quando chegou um momento que Paulo chega com seus companheiros para falar desse problema de perseguição, sabe o que Pedro faz? Pedro ele era um dos líderes da igreja. Pedro vai pedir a palavra. O pastor dessa igreja aqui era Tiago, mas Pedro pede a palavra, todo mundo cala a boca. E Pedro fala: vocês bem sabem, meus irmãos, que primeiro do que esses aí, Deus já havia me chamado para esse negócio. Só que o problema é que Pedro ele não quis ir. Ele, eu prefiro guardar a lei. Eu prefiro ficar nos costumes da lei. Vocês sabem que esses homens já colocaram sua vida em risco, já provaram que eles são homens de Deus. Por favor, escutem esses homens. Pedro está exercendo o chamado que Deus deu na mão dele. Confirma teus irmãos. É para isso que nós temos que estar aqui, irmão. Confirmar nossos irmãos, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. É para isso que Deus te chamou, não é para outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não faz acepção de pessoas. Foi duro para Simão passar por esse processo, né, irmão? Para mim finalizar aqui. Pedro, ele foi moído como trigo, ele foi peneirado, passou na prova. O Senhor, ele estava convicto que, pode ficar difícil como for. Para onde tu for, eu vou. Eu vou até a morte. Ele falou: Pedro, não faz isso não, Pedro. Vai me negar ainda hoje. Antes que o galo cante, ou seja, não é galo de animal, era uma trombeta galícia que era tocada numa troca de turno de soldado romano. Então, quando toca, ele já havia pegado, ele lembra. Pedro fica arrasado, entra em depressão. Pedro agora volta para a sua vida, a sua velha prática. Agora Jesus ele volta, Jesus ressuscita, vai à beira daquela praia. Quando eles passam uma noite frustrada sem nada, Jesus então chega no cenário e mostra para ele: sem mim nada vocês podeis fazer. Joga a rede aí de novo aí, pega o peixe, ele olha, e é Jesus. Jesus cuida dele à beira daquela fogueira e fala: Pedro, tu me ama, Pedro. Pedro, tu me ama, Pedro. Pedro entendeu esse chamado. Aqui você não vai ver o mesmo Pedro. Pedro agora está brigando pela causa dos seus irmãos. Não é mais aquele Pedro covarde que negou, é o Pedro que entendeu o chamado na vida dele. E ele vai abrir a boca e vai dizer: não podemos negar água a essas pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. O crente não pode fazer acepção de pessoas. Tem crente que é complicado, tem crente que se acha melhor do que os outros, tem crente que se acha superior a todo mundo, acha porque tem um dom. Meu irmão, se dom fosse levar alguém para o céu, o negócio estava estreito. Mas dom não leva ninguém para o céu. Deus deu o dom para você usar para edificar o corpo de Cristo. Não é para você se vangloriar, não é para você se autopromover, não é para você ser melhor do que o teu irmão, não é para você tratar ninguém com arrogância, é para você ser humilde e confirmar os teus irmãos. É para isso que Deus deu os dons. Para a gente finalizar aqui, a revelação de Deus a Pedro mudou as práticas da igreja e o Evangelho começou a ser pregado a todas as pessoas. Conclusão, irmãos: não adianta querer sair por aí pregando para outras famílias se negligenciarmos a nossa. A primeira missão de todo cristão é ser uma referência para a sua casa e a sua família. Eu vou terminar isso aqui com um versículo que é muito conhecido, que está lá em Josué capítulo 24, verso 15, que diz assim, o versículo completo é: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram no outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
família é o foco da missão. Que Deus abençoe vocês e eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus.